Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui mais um dia abençoado por Deus para gravar mais uma palavra aí que vai te trazer um benefício fantástico para a sua vida. Temos um tema hoje na palavra do Senhor, como você reage nos dias maus. Que fantástico, né? Aqui Deus vai estar nos ensinando como nós devemos reagir, né? Nós vamos analisar a nossa vida e nós vamos ver aqui algumas situações a qual devemos agir e como é importante a nossa reação mediante qualquer tipo de problema na vida. Então, se o problema vem, é porque, na verdade, a tua trajetória será muito melhor caso a sua conduta seja certa. Amém? Nós vamos estar aqui falando sobre Ruth, capítulo de Ruth, né? No livro de Ruth, capítulo 1. Mas antes de nós adentrarmos na palavra, como sempre, eu quero fazer aquela oração abençoada para Deus entrar no teu lar, para abrir o teu entendimento, trazer sabedoria, te trazer conhecimento. Amém? Curva aí a sua cabeça onde você estiver, eu quero fazer uma breve oração para você. Amado Deus, querido Pai da glória, diante da tua presença, quero neste momento te adorar, te glorificar, te exaltar, te bendizer e agradecer pela vida do teu filho que nos ouve, da tua filha, Senhor, que está neste momento conosco, que o Senhor possa agraciar, visitar o seu lar, sua família, sua descendência, trazendo também a tua sabedoria, Senhor. Que esse ensinamento seja, Senhor, de grande valia ao seu coração, à sua conduta, à sua vida e ao seu futuro. Pai, continua abençoando os teus filhos, eu te peço em teu santo nome e quero te agradecer para a glória do Senhor. Amém. Amém. Amados, já quero aproveitar também e te convidar para ir usar o teu celular, pegar a sua câmera, apontar aqui na tela para o QR Code e baixar aí o aplicativo para receber excelentes conteúdos que vai somar para a sua vida espiritual, para a sua conduta. São grandes ensinamentos. Tem a parte também de segunda-feira, que são a parte, né, a qual o nosso pastor Paulo tem passado para nós, enriquecido, né, a vida de muitas pessoas. Seja um participante deste canal, que certamente Deus vai estar te agraciando com muito conhecimento. Amém? Vamos à palavra? Livro de Ruth, capítulo 1, né? E eu quero ler aqui contigo 2 versículos para nós entrarmos nessa questão. Como você reage, né, nos dias maus e qual a importância da sua reação. Amém? Capítulo 1, verso 16 diz assim: Porém disse porém Ruth, não inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei, e aonde quer que pousares a noite, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E aonde quer que morreres, morrerei, eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Mas antes de nós entendermos mais o profundo, eu acredito que você conhece a palavra de Ruth, né? A história de Ruth, de Noemi. Nós sabemos que Noemi, juntamente com Elimeleque, né, saíram por causa da fome do seu país e foram, né, a um destino ao qual lhe trouxe, infelizmente, grandes desconfortos futuros. A Bíblia diz que ele logo, né, quando veio a falecer, diz a Bíblia que Noemi, ficando viúva, logo em seguida perdeu também os seus filhos, né, Malom e Quilion. Então nós vemos aqui que a trajetória desta mulher, ela realmente estava muito triste, muito abatida, já não tinha mais nada na vida para se esperar, digamos assim, né, em um país que não era o seu país de origem. E nós sabemos que após ela perder os seus 2 filhos, diz a Bíblia que ela chama as suas nora, né, órfã, e Ruth, e foi despedir as suas noras. Porém, órfã, né, ela diz, né, se despediu da sogra, mas a conduta de Ruth foi completamente diferente. Nós vemos aqui a importância, amados irmãos, em questão de uma dificuldade, uma questão na qual certamente muitas pessoas fariam, como o órfã fez. Já que eu não tenho mais nada que esperar, eu quero seguir o meu caminho, porque Ruth, né, não poderia mais, de contrapartida, olhar para Noemi, ela não pode fazer mais nada com a minha vida. Mas o que ligou ela a Noemi foi algo muito mais importante. Nós vemos que
Esta mulher era moabita, ela não tinha descendência, nem linhagem, tampouco em Israel. Só que a Bíblia diz aqui que a conduta, né, de Ruth mudou toda uma trajetória. Olha só, quando Noemi chega para ela e diz, olha, você deve seguir o seu caminho, porque agora eu sou viúva, você também é viúva, então assim, você é uma mulher nova, você pode arrumar outro marido e viver a sua vida, eu já não tenho mais nada para oferecer para você. Se eu tiver que passar fome, aí você vai passar fome comigo. Só que as raízes de Ruth estavam tão alinhadas com Noemi, que a própria palavra nos afirma, de maneira nenhuma eu vou te deixar ir sozinha, né? Se você tiver que sair e voltar para o seu país, né, eu também vou voltar junto contigo. O teu Deus vai ser também o meu Deus. Olha isso. Se você passar fome, em outras palavras, eu também passo contigo, não tem problema. Eu não vou te deixar, né? Então isso é você somar os valores que se adquiriu num casamento. Olha aí que a conduta de Ruth, né, num dia mau, foi uma conduta que mudou uma história. Então nós vemos aqui algo que o Senhor trabalhou no coração tão poderosamente, porque apesar de todas as coisas, nós vemos que lá na frente, Ruth foi uma mulher que nos deixou um grande exemplo. Como você reage nos dias maus? Há pessoas que se desequilibram, há pessoas que, se ela não tem uns princípios dentro do seu coração, ela certamente nunca toma atitudes corretas, certas diante do Senhor. Porém, nós sabemos aqui que quando nós estamos alinhados com a vida, com as situações, mesmo adversas, acreditando, né, tomando as decisões certas, nós vemos que Deus ele começa a trabalhar. Olha só, não importa que essa mulher não tinha uma linhagem, né, relacionado a Israel, era uma mulher moabita, né, certamente as pessoas não valorizavam tanto, principalmente uma mulher que era viúva. E nós sabemos aqui que mediante, né, a conduta de Ruth, né, num dia mau, a Bíblia diz que ela foi, né, para a sua terra, voltou para a sua terra com Noemi, e ali começou a lutar na vida para sobreviver. E aí começa Deus a adentrar na história, na vida de Ruth. Nós sabemos ali que tinha um homem chamado Boaz, um homem muito rico, que era, né, até mesmo de uma descendência poderosa, a qual Deus, né, tinha já colocado no coração de Boaz, porque eu acredito que tudo isso Deus começou a trabalhar, mesmo num dia mau, Deus ele soma as questões difíceis e adversas da vida da pessoa para somar acerca do futuro. Então, eu quero ler aqui novamente esse versículo 16, que é onde Ruth toma uma decisão. Disse, porém, Ruth, não me instem para que te deixe e me afaste de ti. Olha que posição, né? Eu certamente me lembrando aqui até do profeta, quando estava para ser tomado, Elias, ele falava para eles, olha, eu fico aqui, né, porque eu vou para outra cidade. Ele falou, não, de jeito nenhum, eu vou contigo também. Quem quer resposta na vida, ele se agarra mesmo que a situação seja diversa. Tem pessoas que são até extraordinárias, eu digo em minhas palavras, porque mediante as dificuldades, ela não simplesmente olha para a dificuldade e se lamentam, elas se tomam uma posição de ter vitória. Assim também como Gideão e como tantos outros homens na terra já tomaram decisão mediante os dias maus. Os dias maus é aquele que te prepara para o futuro. Os dias maus é aquele que te prova a tua estrutura e vê qual é a tua conduta a ser tomada mediante, de repente, uma perca. Porque é difícil você, de repente, vamos se colocar no lugar de Ruth, no lugar de Noemi, perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, o que lhe sobrou? Não sobrou nada na sua vida, ficou de mãos atadas, não tinha bens, né, para que pudesse sustentá-lo. Falou, poxa, já que eu tiver que morrer, eu vou voltar para o meu país, pelo menos eu morro no meu país. Não tinha esperança ali. E aí veja que uma mulher tomando uma atitude dessa, Deus começa a trabalhar. E é interessante que quando nós, olha só isso, como é importante, quando nós tomamos decisões certas em nossas vidas, a Bíblia ela começa a estabelecer um futuro de grandes resultados que às vezes nós nem esperamos.
Eu acredito plenamente que Ruth jamais esperava que a sua vida fosse mudada da maneira que se mudou. Olha que fato interessante aqui, como Deus começa a casar, a somar vidas com dificuldades, né? Ele soma as adversidades para ter grandes resultados e mudar a história. Se nós formos voltar um pouco a respeito, vamos colocar da vida de Boaz. Quem era a mãe de Boaz? A mãe de Boaz era Raabe. Olha só, e quem era Raabe? Todos nós conhecemos a história de Raabe. Outrora era uma mulher prostituta, diz a Bíblia, né? Só que a conduta de Raabe, veja bem como Deus somou duas histórias, né? E você vai saber qual foi o resultado das duas histórias. Raabe foi, né, salvou, né, ajudou um próprio projeto de Deus. Nós sabemos da história que todo o povo ali foi destruído, porém a casa dela e a família dela foi preservada, porque ela salvou, ela se dispôs a fazer algo pelos servos do Senhor. Então veja bem, como Deus é um Deus de justiça, um Deus justo, ele poupou a vida de Raabe. Nós sabemos que Raabe depois teve um filho chamado Boaz, diz a Bíblia, né? E Boaz, a soma, né, das dificuldades da vida de Raabe, somou com as dificuldades da vida de Noemi. E olha só, ambas estavam em terras distantes, em tempos diferentes, né, em situações adversas. Aí Deus soma a história e traz Boaz juntamente com a história de Ruth, para fazer com que uma descendência começasse a se germinar, crescer e tomar força naquilo que nós chamamos projeto de Deus. Então, olha só, ela diz assim, vamos mais adiante, onde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, eu pousarei. Ou seja, e se eu não tiver lar para pousar, se eu tiver que dormir na rua, vamos embora, estamos juntos, né? A Bíblia diz, chorais com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Então é importante saber assim, amados irmãos, mesmo com adversidades, você consegue adorar a Deus, glorificar a Deus pela dificuldade? Eu admiro muito pessoas que mesmo a grandes dificuldades, eles com as suas atitudes, eles louvam a Deus. Por exemplo, eu me recordo de uma mulher ali, quando eu morava em Guarulhos. Esta mulher, ela tinha um certo preconceito do seu braço, ele achava o braço, né, eu não gosto do meu braço e tal, e infelizmente houve uma ocasião que ela estava limpando a janela do prédio, acabou ali se descuidando e caiu, né, e ali no portão as lanças adentraram no seu braço, e em meio a essa situação, ela caiu em si, né? Infelizmente teve que amputar o braço e a família ficou toda desnorteada, descompensada, e passou-se uma semana, a família foi ver ela e ela estava contente, alegre, cantando e estava lavando roupa. E a família, poxa, você tem que repousar, você acaba de sofrer um acidente. Falei assim, não, agora eu entendi o sentido da vida. Eu perdi um braço, mas fiquei para viver, para saborear os meus tempos que me restam. E hoje eu aprendi a ser grato a Deus. Então isso, nós vemos que esta mulher deixou a família dela assim, poxa, mas ela trouxe para a família um despertar muito importante. Então, meu amado irmão e irmã que está me ouvindo, tem ocasiões na sua vida, mesmo adversa. Eu quero que você entenda uma coisa, a adversidade ela não vem para te matar, ela vem para te preparar para o futuro. A adversidade muitas das vezes é uma alavanca para te impulsionar, para você chegar a um resultado muito maior que você não espera. A adversidade de José levou ele a ser governador. A adversidade de Gideão levou ele a ser, né, um capitão que logo de cara com 32 mil ali ao seu favor, porém Deus só queria 300. Então a adversidade ela vai te trazer uma resposta. Então assim, não se lamente pela adversidade, não se lamente de repente pela sua vida financeira. Às vezes você está precisando tanto que Deus venha prover algo para você e de repente tudo isso é Deus te empurrando para o inevitável. Como assim, pastor? O inevitável é que Deus comece realmente a trabalhar na sua vida.
Então Deus somou a história de Raabe, que teve Boaz, e Deus somou a perca, né, de Noemi, que perdeu seu marido Elimeleque, e perdeu, aqui está o nome dele, Malom, Quilion, seus 2 filhos, e ficou somente, olha só, com Orfa e Ruth. Porém Orfa também a deixou, mas Ruth permaneceu. Olha só, se fosse uma porcentagem, colocar numa porcentagem, a minoria se soma com os projetos de Deus, mesmo mediante as diversidades da vida. Então, eu louvo a Deus que aqui é um ensinamento, em meio a tantas dificuldades, você tem adorado a Deus, você tem glorificado ao Senhor. Amados, a Bíblia diz, por exemplo, eu gosto de usar referências bíblicas para que você lembre, né, não saindo desta palavra de Ruth, mas que você lembre que Ruth não foi a única, e nem você também que está me ouvindo é o único ou a única, não, mas vamos lembrar de Jó. A Bíblia diz que até a sua mulher ali vendo toda aquela situação e pergunta: Jó, você está retendo a sua integridade ainda? Amaldiçoa o teu Deus e morra. E ele disse: mulher, como louca falas tu? Eu vim do ventre da minha mãe, ele vou voltar, vim do pó e vou voltar para o pó. Louvado seja Deus. Olha que fantástico, maravilhoso isso. Ele poderia, poxa, é verdade, porque eu não pequei, eu não errei contra Deus, eu sou justo, eu sou fiel. Ele poderia começar, colocar, né, na bandeja ou na mesa as qualidades dele. Senhor, eu não pequei, eu não falhei, eu não errei, estou passando por isso, perdi tudo, meus filhos morreram. Ele poderia ter esse direito ali, ele tinha esse direito, na verdade, mas não. Ele reconheceu que tem coisas na vida que são mais importantes, né, para que o Senhor seja glorificado. Então você vê como que você reage mediante os dias maus, qual é a tua conduta, como que fica o teu coração nos dias maus, você retrocede. Há tantas pessoas que falam assim: eu estou passando, agora estou servindo a Deus, a minha vida não é mais a mesma, eu quero parar porque eu não tinha essa luta, agora eu tenho. É claro que você precisa passar por esta luta para que Deus te prepare para o futuro, prepare para algo maior. Olha só, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo que está me ouvindo, não se lamente pela tua dificuldade. José, diz a Bíblia, que passou por uma adversidade muito grande. Olha, foi viver no calabouço, e lá Deus era com ele. Deus preparou, vamos colocar um curso espiritual, vamos você entender, né? Começou a dar a ele o entendimento nos sonhos, interpretação ali, espiritualmente dizendo, através dos dons, né? Ou seja, preparando. De repente, Deus vai dar um sonho para o rei, porque Deus tinha para José um cargo maior do que estar ali, né, no calabouço servindo o povo. Então não é diferente para você. Veja bem, toda provação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pega Jesus pelas mãos e leva ao deserto. Para quê? Você já leu nas Escrituras Sagradas? Para ser tentado, diz a Bíblia. Então veja bem, o próprio Cristo foi tentado para ocasionar para a sua vida um grande ensinamento, trazer para nós um grande ensinamento, para que você não tenha desculpa alguma. Às vezes você está naquela provação e começa a dar desculpa. Pare de dar desculpa na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Enfrenta o seu problema, mostre que você é maior que ele. Davi olhou aquele grande problema, enfrentou, mostrou que era maior, porque Deus estava com ele. Para de se lamentar. A tua vida é extraordinária, a tua vida é uma bênção, mesmo com as diversidades, mesmo com as dificuldades, porque você precisa passar por isso, porque você tem necessidade de alcançar o extraordinário de Deus, né? Olha só na trajetória de Jó, né? Como vai dizer um homem: o que o senhor está fazendo? O senhor está fazendo errado? Não, Deus sempre faz certo. Ele sabe aonde te preparar para a vitória. Então não se lamente, glorifique a Deus pelas as suas percas, de repente, pela sua prova, pela sua dificuldade. Noemi poderia estar se lamentando aqui, né? Você não vê essa mulher, ela só mencionou, olha, eu vou voltar para a minha terra, né? Quem sabe Deus usa de misericórdia, de benevolência, Deus prepara ali o coração de Boaz, né?
E a Bíblia diz que esta Ruth, essa serva de Deus, que passou a ser serva de Deus, falou assim, não, agora eu vou servir a Deus. Poxa, mas peraí, você estava numa família aí, de repente algumas pessoas falariam no dia de hoje, Deus me livre de fazer parte da vida de Noemi, todo mundo lá está morrendo, isso aí é alguma maldição, deve ter pecado. Né? Muitas pessoas fariam isso no tempo de hoje, mas é porque não enxergaria a oportunidade. Ruth não. Não, fica tranquila, eu vou lá pegar as espigas, né, as sobras, olha isso, vou lá pegar as sobras que caiam, que ficam lá. Amados, quantas pessoas, por exemplo, minha família, são família que são feirantes, e quando chega no final da feira, você vê muitas pessoas pegando restos, do que sobra, do que cai no chão. Então é difícil, olha só a situação que Ruth, não tem problema, vou pegar lá o resto, mas nós não vamos morrer, vamos pelejar junto, vamos ficar. E ela trabalhava ali, ó, mulher de vigor, determinada, mulher que não retrocedia. Você retrocede muitas das vezes, muitas das coisas, está na hora de você parar de se lamentar, né? Pegar realmente as mãos no arado e trabalhar, fazer o que tem que ser feito para Deus te honrar. Não espere honra de homem, porque você vai se frustrar. Deixa Deus te honrar. Deus sabe o que prepara. Aí a Bíblia diz que ó, está lá Boaz olhando, poxa, quem é esta jovem aí? Começa a sondar. E Ruth tinha uma história. Sabe por quê? Tinha uma história? Porque quando chegou até ela para conversar, perdão, falou assim, ó, já me disseram a tua história, que você não deixou a Noemi. Às vezes você vê uma pessoa que está com uma adversidade, quem sabe você que está me ouvindo, ou você foi deixado, ou você deixou, o que? Eu vou ficar do lado dele e dela? Não, está passando problema, vou fugir, vou fazer que nem fizeram com os amigos de Jó, vou deixar Jó sozinho aí. Mas não, Noemi falou assim, não vou te deixar não, Noemi, de maneira nenhuma, eu vou em frente, pode deixar que eu vou ajudar você a sobreviver. Então a história de Ruth, a conduta de Ruth se estabeleceu ali, falou, poxa, esta jovem fez isso pela só, ela podia ter vivido lá, a vida dela lá, né, era moabita, arrumar outro marido, mas ela preferiu ajudar a Noemi, a sogra dela. Opa, essa jovem é diferente, essa jovem ela soma, né, ela é uma mulher de vigor, uma mulher de uma boa conduta. Então peraí, deixa eu ver aí, né, como naquela época, como eu já falei, né, geralmente as pessoas eram compradas, né, tinha o seu dono. Então ali ele já começou a trabalhar, né? Não, eu vou fazer com que essa jovem seja minha, porque ela tem um vigor muito importante. E nós sabemos que a linhagem, olha só, a conduta de Ruth mudou o coração de Boaz e Deus trabalhou ao ponto que nós sabemos que a trajetória veio, se você vê a genealogia, né, através de Ruth, de Boaz, nasceu lá na frente a Cristo. Então, se nós formos ver aqui, eu quero até ler contigo o último versículo, capítulo 4 de Ruth, né, e o versículo 18, 19 e 20. Né? Deixa eu ver aqui isso, perdão, 20. E Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz. Olha aí, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e quem era Jessé? Era o pai de Davi. Então veja bem, e nós não sabemos aquela frase que diz assim, Jesus filho de Davi? Então olha da linhagem, lá atrás, voltando um pouquinho, Raabe toma uma decisão, uma atitude, ajuda o povo de Deus, e ali Deus começa a trabalhar no meio da adversidade, no meio de uma confusão, no meio de uma ocasião que traria destruição a muitas pessoas. Todavia, a tua conduta hoje está trazendo salvação e vitória para muita gente lá na frente. Então você não pode olhar hoje, por exemplo, eu não vou fazer porque isso não cabe a mim. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, você está fazendo errado, você está fazendo errado. E eu te provo nas Escrituras, Novo Testamento, a Bíblia diz que um certo homem indo viajar com uma família, diz a Bíblia, olha só, indo viajar,
quem sabe aquele feriadão, vamos aplicar o dia de hoje, aquele feriadão, solzão, vamos para a praia, uma casa de campo, com a família, aquele carro maravilhoso, com ar-condicionado, de repente ele olha lá na calçada uma pessoa que está espancada, caída, machucada, ele, opa, para o carro com toda a família, diz assim, não, primeiro antes de eu ir viajar, vou socorrer esse indivíduo. Mas você não conhece ele? Não, vou socorrer. Onde tem um hotel aí abençoado, tem ali, então tá. Vamos deixar ele no hotel e vamos cuidar da vida dele. Aí chega lá, ó, é o seguinte, está aqui esse indivíduo, eu não conheço, mas tudo que ele precisar, cuide dele, dá saúde, dá remédio, quando eu voltar eu acerto toda a dívida. Olha só isso, isso são uma conduta que Deus manda trazer, né? E nós sabemos do bom samaritano, uma excelente conduta, e é isso que Deus quer que eu e você faça. Olha só, a tua boa atitude, a tua boa conduta muda a história de pessoas lá na frente, você ainda não sabe. Já pensou se Ruth tivesse ficado para trás? Certamente não tinha casado com Boaz. Então veja bem, Deus sempre tem, e Ruth ali, né, Ruth foi uma questão muito importante na vida de Noemi, porque depois Noemi viveu uma vida fantástica, uma vida muito maravilhosa, né? Porque tinha alguém que acreditou que Deus colocaria as mãos ali para trazer a resposta. Porque o vigor da vida de Ruth trouxe uma história fantástica para a vida de Boaz, que amou ela certamente muito, e ali se casou com ela. Então, meu querido irmão, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Eu costumo dizer, e sempre eu digo, é muito bom você andar com pessoas que não reclamam da vida, né? Pessoas que quando você pergunta, e aí, como é que você está? Ah, estou numa prova, estou numa dificuldade, aí eu não sei, é só prova, é só isso. Não, você tem que ter uma visão diferente, né? Tem até um hino que fala assim, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, né? Então tem que ser assim, porque você está aqui vivo. Você está com oportunidade, você serve um Deus vivo, um Deus que pode. É um Deus que trabalha no íntimo do teu coração para você chegar num status maior diante dele. A vida aqui vai passar com ou sem dificuldade, com Deus ou sem Deus, alegre ou triste, frio ou calor. A vida vai passar. Como que você vai viver a tua vida? Ah, pastor, você não está na minha pele. Não, mas eu não preciso estar na sua pele. De maneira alguma. Você tem a tua e eu tenho a minha experiência. Mas a tua conduta pode mudar toda a tua trajetória e da sua família. Então se posicione, né? Em vez de você murmurar, tem um hino da harpa, em vez de murmurar, canta, louva, exalta a Deus, né? Glorifica o nome do Senhor. No meio da adversidade, da dificuldade, da perca, da dor, da mágoa, de tantas ocasiões, da fermentação, Deus, eu quero te louvar, porque não vos estranhei, né, o motivo de passar por grandes tribulações. Olha o conselho bíblico, né? Porque delas vai vir a esperança, vai vir a paz depois, vai vir um preparo para você futuramente, você vai ter bagagem, né? Você não vê José de maneira nenhuma reclamando também da sua vida, não, de forma nenhuma. Existem algumas curiosidades, sim, como Gideão também, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando isso? Aí eu te respondo, por causa do posicionamento. O posicionamento de Gideão, mediante, ele, vamos, para você entender, ele ia lá, trabalhava o mês todo, quando saía da empresa, tinha um rapaz lá, falava, assalto, dá todo o seu salário. Era mais ou menos assim, para você entender. Eu falei, poxa, eu estou aqui escondido, né? Hoje eu vou sair de Uber, o Uber vai entrar aqui dentro, vai me pegar e me levar embora, porque toda vez eu sou assaltado. É mais ou menos assim para você entender. Tudo que Gideão plantava, os medianitas aí roubavam. Mas não, mas eu vou continuar aqui, eu vou continuar. Aí o Senhor enviou um anjo assim, vai nessa tua força, varão valoroso, o Senhor seja contigo. Aí vem a pergunta, peraí, se Deus é comigo, por que eu estou passando isso? Aí chegou a situação, chegou a resposta, né? Chegou o momento da realização, se posicionou diante da situação. Ele não cruzou a dificuldade está grande, então eu vou ficar na minha. Não. Ele continuou fazendo. Qual é a tua posição? Como que você está reagindo mediante a tua prova? É uma pergunta, né? Como você se reage nos dias maus. Está na hora de você parar realmente de reclamar de verdade, né? E começar a glorificar a Deus e ter uma conduta mais saudável, mais abençoada diante do Senhor.
Amém, meu amado irmão e irmã? Que esta palavra possa realmente ter adentrado no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Eu espero ver as tuas histórias, né, nos outdoors da vida. Uma pessoa que estava lá no calabouço e Deus colocou entre os príncipes. Viste um homem diligente, entre reis será posto. Não será posto nos que estão de baixa sorte. Então persevere, porque Deus tem um caminho sobreexcelente para você. Deus abençoe a sua vida. Logo mais estaremos aí com um excelente vídeo, né? Mas uma excelente palavra para o seu coração, para a sua família, né? Não se esqueça disso. Mas antes eu quero fazer uma breve oração para terminar esta live, esta palavra abençoada, para que Deus possa te abençoar e venha te fortalecer em nome de Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos aonde você estiver. Curve a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Grande Deus e maravilhoso Pai, diante da tua santa presença, quero neste momento adorar a Ti, que o Teu nome seja glorificado através da Tua filha e do Teu filho, Pai. Abençoa, Deus, neste momento de oração, pelo Teu Espírito Santo te peço e já agradeço a Ti, ó Deus, pela Tua força, a Tua instrução na vida dos Teus filhos, e que eles possam entender que o sofrimento faz parte das grandes vitórias, ó Deus, e também das grandes conquistas, que é o processo que nos leva mais perto de Ti, mais perto da Tua vitória. E assim nós te pedimos em Teu nome santo e já agradecemos ao Senhor. Amém. Deus abençoe. Não esquece aí de baixar o nosso aplicativo, aponte seu celular para o QR Code, faça parte dessa comunidade, né, de grandes pessoas vitoriosas, seja mais um vitorioso, compartilhando esse link para as pessoas que você conhece, para seus contatos, e Deus certamente será contigo. Não deixe Noemi para trás, avance, porque a tua vitória é certa mediante a tua atitude diante de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.